Olha, hoje o nosso café para mulheres é muito especial. Especial por quê? Porque eu estou recebendo aqui para bater papo com essa energia desse feminino sagrado, uma pessoa que faz parte da minha vida durante 22 anos e caminhando comigo nesses 22 anos, trazendo muita energia, muito suor para a gente poder sustentar esse trabalho que a gente faz para o feminino sagrado. Eventos, tudo isso, ela acreditou e acredita em todas essas loucuras que a gente faz e vamos juntas seguindo esse caminho que eu acredito ainda por muito tempo, trazendo informações, trazendo coisas boas para o universo feminino. Eu estou hoje aqui nesse café para brindar esse café com a minha sócia amadíssima Vânia Sanches. Gratidão, Vânia. Oi, Sandra, gratidão, gratidão a todos que vão nos ver, vão nos Sim. escutar, né? Eu dou bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem estava boa tarde e boa noite para quem vai assistir de noite, né? Mas vamos que vamos. Vou te mostrar uma coisinha, você tá com essa aí, olha, a minha é essa aqui, ó. Ai, mas eu estou com café para mulheres aqui. Sabe o que lembra isso, né? Lembra o nosso primeiro café para mulheres Foi, presencial, lembra? Então, lembra? todas as pessoas, gente, ganhavam uma canequinha, todo mundo que ia para esse café ganhava uma canequinha que tinha essa logo para guardar de recordação. Cada vez que ela vinha para o café, ela trazia a canequinha dela, tinha desconto do ingresso, era uma coisa bem legal. Então, e foi um café muito bacana, né, Vânia? Foi um Foi café maravilhoso. foi maravilhoso, né? Nós tivemos como convidado especial Sueli Zanquim, Kátia Vargas, e veio, quem mais? Catherine de Vanessa, a gente trouxe esse povo todo, todas elas ganharam um brinde muito legal, ou seja, um troféu muito legal, por serem mulheres e por fazer a diferença no planeta. Todas elas faziam diferença no planeta, e foi muito, muito, muito bom. Mas, Vânia Sanches, enfim, chegamos no nosso café, chegamos nessa energia, até babei, gente, babei de emoção, tá? Chegamos ao nosso café para mulheres. Minha amada, eu gostaria, nesse momentinho, de que você fale para as pessoas que estão nos vendo, as mulheres que estão nos vendo. Quem é Vânia Sanches? Bem, Vânia Sanches é uma mulher que caminha há mais de 25 anos na terapia complementar, né? Hoje, nos meus 60 anos, consigo compreender algumas coisas, outras ainda não, mas eu acho que a vida é uma grande escola. E eu confesso que eu tenho uma ótima professora, que é minha sócia, que é a Sandra Luz, que de vez em quando ela me bota de castigo, né? Porque eu sou difícil de entender as coisas, né? Mas é isso, eu acho que é uma boa vivência. Vânia Sanches é hoje uma pessoa que está, aos poucos, né, conseguindo ver o mundo de uma maneira um pouquinho diferente. Sim, sim. Não, Ivane, é uma caminhada mesmo, né? E a cada dia que a gente acorda, a gente vivencia coisas, a gente participa, a gente tem que ter soluções rápidas para problemas difíceis. A gente vem aprendendo uma com a outra nesse tempo todo. Eu acho um tesouro, sabe? Uma oportunidade que o universo nos deu para que a gente possa crescer junto. É como se fosse um complemento, né? É coisas que eu sou, você não é, coisas que você é, eu não sou, e a gente vai Não, afinando, né? Equalizando as energias. é um teste a cada dia, né? Não, e a Vânia diz às vezes para as pessoas assim: olha só, quando eu encarnar outra vez, e se eu encarnar outra vez, o que você fala para Papai do Céu? Não, se eu estiver na fila, eu saio da fila, gente. Falei, não, de novo não. De novo não. Eu morro de rir quando ela fala isso, né? Mas é verdade. É porque é muita luta, né? A gente tenta fazer o nosso melhor, a gente tenta buscar aquilo que nos orienta a espiritualidade a fazer, mas nem sempre, né, Vânia? O que a gente faz é o que a interpretação humana vê com os olhos de ver, né? Vê com os olhos, às vezes, da crítica, às vezes, de uma série de questões, e a gente vai levando dentro daquilo, porque o tempo, ele vai mostrar, o tempo vai mostrar quem eu sou. E me lembrou aquela música, né, que a gente cantava com a Sandra Mazzoni, lembra? Que ela fazia na dança das cadeiras.
Eu sou Eu maior sou do maior, que ontem. E sou maior, exatamente, exatamente isso. Eu sou maior do que era ontem, e é assim que estamos caminhando nessa eu questão. sou melhor do que era hoje, Eu né? sou melhor do que era ontem e maior, Ontem, né? Então, a gente está caminhando isso, a gente está se tornando melhor um pouquinho. E o que é melhor? Melhor significa a gente está se auto-administrando, a gente está trabalhando o nosso ego, a gente está potencializando os nossos valores, a gente está acreditando mais na gente, a gente está entendendo a nossa missão espiritual, física, mental dentro desse planeta com o universo feminino. E assim a gente vai, as coisas vão acontecendo, a gente vai seguindo o fluxo do rio, né, Vânia? A gente vai andando e a gente, em princípio, meio fim, a gente é meio cigana, sabe, gente? A gente, uma hora está aqui, outra hora está ali, mas a gente, essa ciganada que faz parte dessa energia boa, de alegria, de cor, de ouro, ela vai nos ensinando a crescer, vai nos ensinando aonde a gente começa e aonde a gente termina, respeitando o próximo dentro do limite deles. E dentro dessa história toda, nós trabalhamos com mulheres o tempo inteiro. Nosso objetivo é esse: trabalhar para o universo feminino, ajudar mulheres a cuidar de mulheres, a olhar outras mulheres com outros olhos, a trazer uma sororidade. Nesse trabalho todo que a gente teve, Vânia, até hoje, eu quero muito que você ponha assim a mão na sua consciência, no seu coração, e comece a pensar e a pontuar. De 0 a 10, qual a nota que você daria para o emocional feminino? Estou falando de mulheres, né? dou um, Sandra. Ah, Vânia! Gente, não tem emocional feminino. Vocês vão me desculpar. O pessoal se ilude, o pessoal acha que tem um emocional controlado. Eu vejo pelas pessoas que passaram pela gente com tratamento, sabe? Tá tudo bem, tá tudo ótimo. É só sair um pouco daquela normalidade, você dá um desafio maior que todo mundo já se desequilibra. Sim, Essa é a minha maneira de pensar hoje, tá? Eu vejo muito isso com a maioria, principalmente as pessoas que passaram pela nossa volta, as pessoas que passaram, né, pela natureza sagrada, passaram pelo filosofia, passaram por todos os eventos que nós fizemos aí durante ao longo de mais de 20 anos de sociedade. Eu acho isso, acho que nós não, nem eu estou preparada ainda. sim, Sabe, sim, eu acho que um dos desafios hoje do legado feminino é isso, é tentar equilibrar o seu emocional. sim. Eu acho que nós mulheres, né, às vezes é difícil, é difícil. Eu não, mas eu falo, eu dou um porque eu não vejo ainda as pessoas bem equilibradas. É só você pegar no ponto fraco daquela pessoa, aí você vai ver se ela realmente está equilibrada ou não. Se a gente for colocar uma escala de 0 a 10, eu vou botar que só hoje, só 1% acho que das mulheres estão equilibradas, o resto não está. Pois Na é. minha visão, tá? Na minha visão. Não, mas a gente tem passado por essas experiências, né? Que a mulher ainda não encontrou a sororidade, ela ainda compete com outras mulheres, ela ainda tira tapete sem medo de ser feliz. O que importa para a mulher não é o caráter, a integridade em si, mas o caráter e a integridade do corpo. Porque se meu corpo é bonito, eu conquisto coisas. Então, o fora ainda é muito importante, né? Do que o Nada como uma boa cruzada de perna que não se resolve um contrato, né? nada como uma boa cruzada de perna. Ainda isso ainda está no Ainda inconsciente é. coletivo, tá? Do feminino. Isso aí é um fato, tá? A gente aprendeu isso, né? A gente aprendeu quando a gente usasse aquilo que tem de bom dentro da gente que vai dar prazer. Eu acredito que a gente conquiste coisas. Isso aí ficou de uma forma ruim. Ainda ficou muito ruim nesse inconsciente, mas a gente está tentando dissolver isso. Eu entendo até porque você deu essa nota abaixo, porque realmente é isso. É um processo, é um treinamento. A gente precisa treinar a olhar a alma, a ser alma. Por enquanto, a gente está treinando cada vez mais, inclusive com a de botox, de totox, nanox, essas coisas todas, a gente está treinando fora, mas a gente ainda não treinou o dentro. Aliás, acho que a humanidade não treinou o dentro. E mas como o feminino ele é responsável pela vida, pela existência, nós geramos esses filhos e filhas da Terra, eu acho que nada mais justo do que comece pela gente, que comece por nós, por esse feminino, porque ele é acolhedor, ele é gerador, ele é nutridor, vamos dizer assim, né? E ele precisa estar pronto, alinhado, inclusive para essa nova terra. Por sinal,
O que que você acha dessa questão da nova Terra? O que que é isso, Vânia? Essa energia de Avalon que foi aberta, essa energia do grau, esse resgate ao grau, isso ressoa dentro de você? Você entende perfeitamente? Ou existem alguns pontos que você precisa trazer para a gente para poder fazer a gente despertar um pouco mais? Sandra, olha, na minha van filosofia, eu acho que agora, né, essa mudança de ciclo, né, que todo mundo fala, né? Ah, estamos aí mudando de ciclo, todo mundo entrando no 5D, né? Eu acho o seguinte, eu acho que Gaia agora está começando a respirar, está começando a mostrar quem é essa energia. Porque, na realidade, o nosso planeta é feminino. Ah, é feminino? Só que o outro lado impôs um masculino muito forte e nós deixamos Gaia de lado, né? Agora, acho que a maioria das pessoas estão tendo conhecimento que Gaia é uma frequência feminina, né? Gaia gera, é mãe, a Terra é mãe, né? O que a Terra nos dá, né? Tudo que se planta dá, né? Então a Terra eu acho que hoje está se começando a ter uma nova visão sobre isso. Tá? Pode ser que mais aí para frente a gente consiga avançar nessa maneira das pessoas pensarem. É verdade, né? Agora as pessoas estão entendendo o que, é que o Lovelock falou para a gente, que a Terra Gaia é um organismo vivo, né? E a gente precisa respeitá-la para a gente poder gerar uma energia boa nesse futuro que está chegando, nessa energia dessa nova Terra. A nova Terra é feminina, né, Vânia? Ela vem com toda essa energia do resgate do grau, né? Na realidade, ela sempre foi, né? As pessoas é que. Eu acho que é aquela coisa, mais uma vez, né? Eu acho, no meu pensamento, na minha van filosofia, né, que agora o ser humano está com uma outra visão, está com uma outra postura, e as pessoas agora vão começar a respeitar mais o planeta, Pois né? é, Vânia, Sirius traz isso para a gente, traz essa consciência de respeito. Sirius é azul, Sirius é o seu trabalho, a sua canalização. O que é que Sirius traz como consciência evolutiva para a chegada dessa nova Terra e para esse feminino? Tem alguma coisa, tem alguma mensagem ou tem alguma Então, conexão? é aquilo que eu sempre falo. Sirius sempre fala que Sirius trabalha muito com a frequência do amor, né? Sim, Como todos eles, né? sim. Sirianos, arcturianos, pleidianos, andromedanos, todos eles Andrômeda, trabalham com a frequência do amor, né? Só que nós, seres humanos, não sabemos ainda identificar isso. Não é aquele amor carnal, paixão, sabe, de beijo na boca, ai, tô apaixonado. Não, não, não. É um amor que nós ainda estamos começando a entender. É aquele amor que Maria Madalena fala, aquele amor que Yeshua fala. Entendeu? Esse é o amor verdadeiro. É o amor, aquela coisa que você fala, onde quando você olha por um outro ser humano, seja ele quem for, com os problemas todos que ele tenha, você olha com amor, você olha com respeito, você olha com carinho. Então, Sirius fala sobre isso. Entendeu? Olhe com carinho, olhe com amor verdadeiro do seu coração, né? O seu coração, né? Escute o seu coração. Quando você começar a entender essa voz interna sua, nossa, as coisas melhoram muito. Só que as pessoas vão muito primeiro pela razão e depois pelo coração, porque acham que, não, se eu for pelo coração, eu vou me dar mal. Não. sou boba, ninguém, né? É. Então, eu acho que Sirius fala isso, né? Quando vocês começarem a entender que o amor transforma qualquer coisa, Sim. aí sim o ser humano vai dar um Olha, passo. eu vou dar até um exemplo aqui bobinho. Hoje eu estava junto com a minha filha, a gente tinha ido no salão, na verdade a gente foi no salão só para poder abraçar o cabeleireiro para desejar Feliz Natal. E ali entrou uma senhorinha muito estressada, porque na segunda-feira, 8 horas da manhã, você estressada é uma coisa que não é boa, porque você traz essa energia para a semana, né? E ela Uhum. estressadíssima, e ela brigando, ela agressiva, e ela falando que o José estava demorando, que não sei o que, papapá. E depois ela foi, ela acabou, aí de repente ele começou a fazer, ele fez o que ele tinha que fazer, atendeu, e nisso, quando ela saiu, qual foi a primeira coisa que nós mulheres, olha só, eu trabalho nisso, eu trabalho num treinamento comigo. Você vê como é que, como você falou, a gente ainda não está totalmente pronta, né? A primeira coisa das mulheres, que era eu a Thay e ele que estavam lá no salão, falamos nossa, que pessoa estressada, né? Nós começamos a criticar uma mulher criticando outra mulher sem entender, sem olhar o além.
A gente não tem essa maturidade ainda, já tem maturidade de apontar dedo ainda, tá? E ali ele começou a contar a vida da mulher. Ele falou, poxa, realmente, gente. Eu falei, será que ela sempre foi assim? E aí ele começou a falar que ela, desde cedo, foi internada num colégio, que inclusive aqui na Tijuca, que era o Regina Coeli, e os pais não davam atenção para ela, que o pai teve uma filha fora do casamento e que trouxe para a mãe trabalhar, e além disso eles ficaram doentes, e com tudo isso ela teve que trabalhar para poder ajudá-los quando saiu da escola, já estava formada. Uma vida tão difícil, e aquela mulher estava inteira, aos 80 anos, gente, que parecia que tinha 65. E ela começou a falar, e aí todo mundo morreu da família dela, todo mundo desencarnou, todo mundo foi para uma outra dimensão, todo mundo foi viver numa outra dimensão. E ela ficou sozinha, sem ninguém. E ela ainda é síndica, ela trabalha profissionalmente com isso, e ela estava resolvendo coisas de imposto de renda, tudo muito, muito racional, mas dentro daquele contexto que ela sofreu tanto, que foi tão dolorosa a vida dela, ela ainda estava inteira. E a gente fica olhando o que ela estava sendo naquele momento, por N situações. Ou seja, ao invés de a gente procurar, poxa, ela é uma pessoa tão bacana, ao invés de a gente olhar os prejudicados, a gente olhou as coisas ruins e apontamos o dedo mais uma vez, mesmo que fosse leve, mas a gente apontou o dedo. Então, eu acho que o que você está trazendo é isso mesmo, sabe? O amor, a gente ainda está longe desse amor incondicional, principalmente o feminino. E esse amor, ele é rosa. Esse amor, ele é rosa porque ele é feminino. A cor rosa é uma cor que chama o feminino dentro do inconsciente coletivo, né? E ela, dentro da psicologia da cor, ela traz acolhimento, nutrição, consciência, expansão e abraço. Olha quanta coisa a gente ainda precisa melhorar dentro da gente para a gente poder se colocar dentro desse feminino sagrado. Porque feminino nós já somos como gênero, mas um feminino sagrado, aquele feminino que vai entender a chegada de uma nova dimensão. Isso fez eu pensar hoje, sabe? Quanto que eu ainda tenho que dar passos, quanto que eu ainda tenho que olhar as dores como uma forma, como eu também estava falando há pouco tempo, numa gravação antes, essa coisa de a gente abraçar as sombras verdadeiramente e fazer delas uma energia de luz. Vânia, talvez o 1 seja a nota certa para essa cultura, sabe, que veio tão dolorida, tão ainda massacrada por tanta coisa que a gente ficou calada há muito tempo e não soube falar. Agora que a gente está tendo um pouquinho de voz, é exatamente isso. Isso tem a ver, Vânia, com fé? Você acha que a gente sobrevive por conta de fé? Aonde você... Vou até com essa cabeça. A nossa fé, ou a sua fé, nesse momento? Olha só, Sandra, depois desses anos todos, né, que a gente vem trabalhando, a gente vem falando sobre terapia complementar, terapia integrativa, cada hora muda um nome, né? E por a gente estar em vários congressos, palestrando, e você vem entendendo que, gente, olha só, o que eu vou falar aqui, mais uma vez, é minha opinião. Eu acho o seguinte, eu acho que a fé prende muitas pessoas. A fé cega, né? A fé cega, né, Vânia? Não, para mim, eu estou falando de fé. Tá generalizando. O barulho é que é o vizinho do lado aqui fazendo obra, tá? Não tem problema. Então, vamos lá. Então, eu acho o seguinte, eu acho que você fica muito preso, sabe? É um dogma que talvez, tipo assim, quem resolve as coisas é você. Tudo bem, que ótimo. Se a fé não estivesse aí, talvez o mundo estivesse pior. Não, eu acho o seguinte, eu acho que, para mim, fé, hoje, caiu um pouco essa palavra. Eu não sei como é que eu vou expressar isso para você. Né? Ainda não encontrou uma palavra, né? Não encontrei. De uns anos para cá, eu venho olhando, eu venho percebendo, sabe? E eu não sei, por tantas coisas que já aconteceram, né, conosco, né, Sandra? Sim, Então, sim. tanto caminhar aí eu fico me perguntando, né, onde é que está, né, essa frequência que as pessoas falam? Né, que eu não vou ficar falando nomes aqui. Então, Vânia, você acha que fé tem a ver com cocriação? Que tem a ver sim, com energia? A fé sim, significa, se a minha energia está boa, sim. as coisas acontecem. Se a minha energia está ruim, as coisas acontecem. Tem mais Perfeito, ou né? menos esse caminho? Se você consegue manter uma frequência, as coisas com você
melhora, porque é aquela coisa, né? Você atrai. Vou dar um exemplo, gente, vou dar um exemplo. Ó. É, Hoje, né, vou dar um exemplo. A amiga da minha filha, né, do colégio, são muito amigos batendo papo. Que isso aqui é porque onde eu estou é muito ruim, que não sei o quê. Mas ela passou um ano inteiro reclamando do local que ela trabalhava. Foi mandada embora. pois é. Eu falei, cara, você pediu. Você passou o Sim, tempo todo falando. Porque sim, aqui é ruim, que eu quero ir embora, que isso aqui. Agora tá chorando lá que foi mandado embora, cara. Ó, você pediu, o universo te mandou na hora, cara. Ó, tá aí, ó. Presente exatamente. de Natal. Exatamente. Eu também, eu rezo essa cartilha. Primeiro de tudo, eu rezo a cartilha que Deus está dentro, não está fora. Então, se ele está Perfeito. dentro, tem que começar por mim lá dentro. Eu tenho Com que acreditar em certeza. mim para poder estar em sintonia com esse Tenha, Deus, né? tenha fé com você mesmo. Aí sim. Aí eu concordo com você. Sim, sim, Sabe? frequência. Fé, então, tem a ver com frequência. Rezo essa cartilha também. Tá? Eu Tem acho a que ver se com você frequência. não, se você não se melhorar, não é aquela coisa que você fala, né? Meu amigo, não se iluda. Se você não melhorar, nada muda. Caramba. Eu tenho uma coisa legal. Mãe Maria, ela sempre. Você sabe que a gente trabalha, e todo mundo sabe que a gente trabalha com uma coisa chamada Portal das Cores Curas. Então, a gente trabalha com Mãe Maria, com a equipe dela. Há 6 anos a gente faz isso. Pelo WhatsApp. E aí as pessoas elas querem simplesmente dar um nome para poder estar lá no trabalho de cura. Mãe Maria, desde o primeiro momento que ela enviou essa mensagem para abrir esse grupo e que ela estaria nesse grupo trabalhando cura, ela falou o seguinte, que é necessário as pessoas estarem ali acompanhando todo o processo. Porque o processo tem um momento onde você se relaxa, depois um momento onde você pega o seu copo d'água, porque você vai tomar o seu próprio remédio. Tem um momento onde você acende uma vela, que não é necessário, mas por que a vela? Para você ter foco na luz e não se perder para o mundo lá fora, que você vê aquela velinha ali, depois você apaga. É todo um processo. Tem uma oração de Nossa Senhora feita por nós, né, que fizemos esse trabalho, que nós gravamos esse trabalho junto com a Mãe Maria. E ali ela sempre disse: não adianta, você precisa estar em casa durante esse tempo. Porque se você não estiver em casa, você não vai participar da sua própria cura. Você simplesmente vai colocar um nome e largar, terceirizar a cura para outros. Você precisa participar. Então, não é que eu não vá visitá-la, não é que eu não vá trazer energia para o nome daquelas pessoas que estão na lista, não é isso. Ela vai estar sempre junto, como ela está sempre junto. Mas a responsabilidade com a sua própria cura é fundamental. 50% tem a ver com a consciência da espiritualidade. Agora, 50% tem a ver com você e com a fé que você tem, ou seja, com a responsabilidade que você tem com você mesmo. Então, tem gente que está lá há 6 anos com a gente. Você acha que, sei lá, 30 pessoas que ficam nas sextas-feiras com a gente, você acha que 30 pessoas acompanham pelo WhatsApp o ritual com Mãe Maria? Claro que não, vai. Inclusive, a espiritualidade, ela pontua sempre, hoje teve presente 2, 3 pessoas, de 30, 2 têm responsabilidade consigo mesmo. Então, essas pessoas vão ter uma frequência de resposta muito maior do que quem larga o nome lá e vai embora e acha que não tem nenhuma responsabilidade com si mesmo. Então, acho que você está com toda a razão. Eu acho que nesse nível, a própria Mãe Maria trouxe fé como frequência, como responsabilidade dos teus atos e escolhas pela sua própria direção. Vou falar uma coisa rapidinho, até por causa do nosso horário aí. Lembrando, quando você tinha a casa compartilhando amor, lembra, Sandra? Que Claro que eu você lembro. foi quando Foi quando eu nós comecei, né? encontramos numa feira, eu acabei também indo para lá trabalhar junto com você, e aquelas canalizações que você recebia, começou com uma pessoa, de uma passou para 20, de 20 passou para 30, 40, daqui a pouco nós estamos com 50 pessoas dentro da casa, mas as pessoas só estavam lá para saber se fulano vai arrumar emprego para o meu marido, se meu marido está me traindo, e o tempo todo aquela energia falando para você, se as pessoas chegarem aqui para ficarem querendo saber o fora, nós vamos terminar com a vidência. E o que aconteceu? Exatamente. Terminou a Terminamos vidência. de fazer. Não, e Mãe Maria deu prazo, né? Deu. Ela falou esse trabalho, gente. Nós estamos aqui num momento de experiências, de vivências de evolução. Isso tem muitos anos atrás, né? Ainda a gente nem falava de transição planetária. Então, a partir dali, ela sempre falou: você precisa se comprometer. Você não veio aqui para poder achar soluções no seu físico. Você veio aqui para você se reconectar com a energia da sua alma, se reconectar. Então, ela sempre agiu assim.
Sabe, Mãe Maria, ela não faz milagres, ela diz que você é o milagre. Ela simplesmente te inspira e te eleva para você poder alcançar isso em você, em todos os níveis. Mas o nível que ela Perfeito. traz para a gente é o amor. E só o amor é o remédio realmente, tá? Se você Aí é ama que eu falo, o ser humano terceiriza a fé, entendeu? O cara realmente, vai lá, entra num templo, acende o que tiver que acender, fala, olha, resolve aí que eu estou voltando para casa, quando chegar em casa, eu quero que tudo seja exatamente, resolvido. exatamente, Vânia. E é Mas é exatamente isso, sabe? Olha só, você sabe que esse nosso papo ele vai para metro, né? Se a gente ficar aqui 50 horas, a gente não tem esse tempo hoje, infelizmente. O nem um nosso pouco. Café das Mulheres, ele é um café onde ele traz mulheres que nem você, sabe, Vânia, que Ah, experienciaram coisas, dores, alegrias, forças, determinações, coisas que você veio trazendo na sua vida e você fez da energia que é pesada, uma energia muito leve, de muita sutilidade, trazendo para você a experiência da fé, acreditando e vendo que tudo pode se transformar para melhor. Mulheres que fazem diferença, mulheres especiais que nem você. Esse é o nosso café para mulheres. É um café que eu tenho muito prazer em estar junto aqui fazendo esse trabalho no nosso canal, que é o Filosofé, Papo Cabeça com Café. Nós temos aqui, nós habituamos sempre estar trabalhando com mulheres, então eu não vou deixar daqui de valorizar uma pessoa que está sempre aqui com a gente, fazendo esse programa acontecer, nos orientando, gravando esse programa, que é a Raila. Raila, gratidão por você estar aqui com a gente, orientando todo esse trabalho e gravando para que a gente possa fazer com que o Café para Mulheres torne-se uma realidade. Vânia, vamos para o nosso último gole do café? Que é uma eu já delícia. tomei o meu quase todo, ele já está terminando. Fiquei guardando aqui para o último gole. Então, último gole do nosso café. Uma palavra, uma ideia, uma frase para o nosso café de hoje, Vânia. Olha, Sandra, eu acho que a palavra para o dia de hoje é seja você mesmo, né? Sim, Seja você, sem máscaras, sem botox, sem maquiagem, né? Sem roupas, né, elegantíssimas. Seja quem você é, como você veio aqui, né? É aquilo que uma vez eu falei, uma vez também num bate-papo, numa live que nós tivemos, né? A minha avó falava uma coisa muito legal, né? Minha filha, a gente sabia que a gente vai no lucro e não no prejuízo? Eu falei, como? Não, a gente vem no prejuízo e vai no lucro. Eu falei, por quê, vó? Porque a gente chega nu. E quando a gente chega, depois que eu fui entender o que ela falava, né? Quando você chega nu, você chega completamente sem conhecimento. E sim, quando você vai vestido, né, que as pessoas são obrigadas a vestir para te colocar naquela caixinha lá. Então você não é um vestido de roupa, você vai vestido com o seu conhecimento que você adquiriu aqui nesse planeta amado chamado Terra. Então eu acho isso. Então, é, seja você mesmo, né? A oportunidade está aí. 2026 está batendo na porta. Vamos acordar. Ainda dá tempo. ainda dá tempo. Gratidão, Vânia, gratidão por essa oportunidade, por essa prosa gostosa que nós estamos tendo aqui Ó, no nosso Café para Mulher. Oba! amo café. Último gole. Último gole, mais uma vez. Ô, delícia, ô, delícia. Gente, não deixa de assistir, de ir lá, sabe? Se inscrever no nosso canal, que é Filosofia Papo Cabeça com Café. Lá você vai ver nossos programas, inclusive o Café para Mulheres, que vai estar lá todas as vezes que vocês quiserem assistir essa conexão com esse universo feminino. Eu sou Sandra Luz e só agradeço essa oportunidade de estar expandindo a minha consciência através da expansão da consciência dessas mulheres incríveis que aqui chegam. Vânia Sanches, gratidão por estarmos juntas. Beijo Beijo no no coração. coração de Ó, vocês. mais 22 anos juntos, sabe aquela papo assim, a gente vai beber uma boa tarde. Meu Deus! Não me nega mais não, não me nega para uma outra encarnação, não. Vamos juntos. Beijo, beijo, beijo. Beijo! Gratidão, Vânia.